Saudações fraternais a todos os irmãos que nos acompanham. Hoje o Fé Podcast está aqui no Centro Cultural de Cacoaco, onde vamos acompanhar a primeira conferência doutrinária de líderes e ministros de Deus do município de Cacoaco. E nós estamos aqui para trazer o melhor dessa informação. Tudo quanto vai decorrer aqui nós vamos trazer. Vem comigo. Que é o perspectivo para essa atividade é que a nossa juventude ganha uma mentalidade diferente quanto a essa nomenclatura sã doutrina, porque temos visto, de certa forma, no meio cristão, pessoas, pastores, igrejas, se desvinculando daquilo que é a doutrina verdadeira que deve ser pregada. Então, a nossa perspectiva é que após essa atividade, pelo menos, seja ministro, seja a igreja, revejem-se naquilo que verdadeiramente devem andar, que é segundo a sã doutrina. A expectativa sempre do reino sempre será de ganhar almas. E o nosso objetivo principal é expandir o evangelho através de atividades que impulsionam pessoas a se aproximarem de Deus. Vamos orar a Deus, seja sensível à voz do Espírito Santo. Então, o sacerdócio foi instituído por Deus, isto mesmo no livro de Gênesis, porque Deus, quando o Adão e a Eva cometeram, Deus matou o animal e colocou a pele do animal como aquele elemento que poderia interceder, que são os conceitos que nós aqui apresentamos. Mas quando Deus fez isso, Deus ficou com duas coisas. Deus ficou com sangue e ficou com o corpo. Porque ele só deu a pele. Nós estamos numa escola que usa uma conferência para conhecimento.
Toma nota, não aplaude só. Amém? É para tomar nota. Sim. Ficou Deus ficou com sangue. sangue. E no Levítico, capítulo 7, quando vai ver o desenvolvimento do trabalho sacerdotal, ainda vamos ver corpo, sangue e vamos ver até a pele. Então, o que Jesus veio fazer? Nesse sacerdócio que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, que diz que nos fez de reis e sacerdotes. Ele veio devolver o corpo E já que temos que avançar, eu vou começar a abordar os seguintes temas. À minha direita tem um profeta. E o profeta Benjá, Angelino, também Benjá, é profeta. E uma das questões sobre o sacerdócio nos últimos tempos tem estado a ser muitas das práticas que os nossos irmãos, permitam entre as aspas, porque muitos já não estão no nosso corpo, já não são do corpo, muitos dos irmãos, profetas e pastores, têm estado a introduzir na igreja. E como está a falar do sangue, eu vou começar mesmo já a trazer essa problemática com o profeta Angelino. Será que nos dias de hoje nós precisamos de um outro sangue para sacrificar, para que seja a expiação, para que seja o meio pelo qual vai intermediar entre nós e Deus? Como temos estado a assistir muitas vezes a matar dentro da igreja, mas e à volta, já que começou por aí na polêmica, vamos mesmo avançar. Será que hoje, falou também de Apocalipse, onde Jesus nos constitui reis e sacerdotes, será que já que nós somos todos sacerdotes, o corpo é sacerdote, precisamos novamente de sangue para que o Cristo venha? Ou o sangue de Cristo remido na cruz, pós-morte, é o suficiente para a nossa redenção? Então vamos ver se o problema é isso que as pessoas não compreenderam. Por isso, na minha abordagem, estava a dizer que o sacerdócio é o sangue. E então Jesus veio dar o sangue. Então, na Santa Ceia, no Evangelho de João, ele vai agora explicar aquilo que o Pai deu no Antigo Testamento. Ele vai dizer: olha, o problema estava na pele, porque a capa, o capítulo 10 é a pele. E vamos ver que o que levou José para ser preso é a pele, é a capa. Então, desta vez, na nova aliança, vocês não precisam da pele, vocês precisam do corpo. Então, agora o corpo é só eu sou o corpo. Este é meu corpo e este é meu sangue. Então, por isso é que a Santa Ceia, que é dito o corpo e o sangue de Cristo, vem fechar todo qualquer tipo de espiritualidade ligado ao sangue. Ou seja, matar animal para a igreja está cheia, não existe. Não existe. Não, por quê? Porque é preciso compreender que quando se mata um animal, qualquer tipo de animal, aquilo é um trabalho ritualístico de sacrifício. E esse trabalho ele tem consequências drásticas e que envolve outras entidades que não se enquadram com aquilo que é a doutrina bíblica. E esta prática é preciso compreender que existem, vou falar sobre dois tipos de sangue. Temos o sangue preto e o sangue vermelho. Porque quando nós matamos uma galinha, o sangue não é só vermelho, também é preto. Então, quando há um sacrifício desse tipo, o sangue é já preto. Então, já não havia ninguém. Vamos agora, eu vou voltar aqui a sequência será esta. Ou seja, Cristo é o sangue e o corpo que era tipo, que era simbologia no Antigo Testamento. O que é que leva, apóstolo Cornélio, o que é que leva nos dias de hoje, aonde a graça está disponível e acessível para todos, aonde o conhecimento está acessível para todos, aonde todos podem ter acesso ao conhecimento? O que é que tem estado a acontecer? O que é que está na base para que muitos entre nós no corpo de Cristo precisam recorrer a outro sangue, fora o sangue que nos salvou, para que
considera isso ainda sacerdócio. O que é que está a falar isso? O ensino correto da palavra de Deus determina a prática correta do modo de vida do povo de Deus. Sempre que haver falsos mestres, as pessoas falam muito dos falsos profetas, mas não falam de falsos mestres. E quando a Bíblia fala de perversão doutrinária, fala de falsos mestres. Então o que nós precisamos entender é que no sacerdócio a aceitação não está na pessoa. No sacerdócio, a aceitação está no sacrifício, que é a oferta. Quando o sacrifício é aceito, a pessoa é aceita. O que é que nós queremos dizer? Toda a aceitação de Deus está na oferta de Deus, que é Cristo Jesus. E quando nós aceitamos a oferta que Deus deu, porque no sacerdócio de Arão, Arão é que dá oferta. Mas em Cristo Jesus, Cristo é que é a oferta. Que é a oferta que Deus entregou para que nós sejamos aceitos. Então, o imediatismo, e nós precisamos entender isso, o imediatismo é o caminho daqueles que não aceitam o processo. E o processo pelo qual Deus estabeleceu está aqui em Cristo Jesus sendo morto em benefício de toda a humanidade. Mas pessoas há que recorrem a práticas que não é de acordo às Sagradas Escrituras, que não é de acordo à graça de Deus, para satisfazerem a si mesmos os seus caprichos. Então nós podemos dizer que todas essas práticas são frutos de falsos ensinos. E esses falsos ensinos que não estão à luz das Sagradas Escrituras. Porque para todo filho de Deus que crê em Cristo Jesus, o único manual de regra e conduta de fé é as Sagradas Escrituras. E o sacerdócio de Cristo Jesus só aplica duas coisas, né? O presente e o futuro, e nunca o passado. Toda pessoa que quer do passado, que é o sacerdócio araúnico, ele está ainda naquilo que a Bíblia chama, né, o véu, né? O entendimento está completamente preso. Aqui nós não podemos discutir apenas que seja uma questão doutrinária apenas, também é uma operação do espírito do erro, né? Que está dentro da operação do anticristo, que é o próprio espírito do engano, que é da mentira. E para mim terminar, apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ali apóstolo Paulo, incrédulo, não estava a aplicar para o mundo, incrédulo estava a aplicar para as pessoas que mesmo tendo a oportunidade de aceitar a Jesus, ainda recorriam às práticas da lei para que pudessem ser aceitos, né? Então isso é fruto da incredulidade, da operação do erro e dos falsos mestres. É em tudo que eu posso dizer. Profeta Kelson. Que é isso? Há uma... Se percebermos a linguagem do profeta Angelino, a linguagem do apóstolo Cornélio, o sacerdócio ainda existe em Cristo Jesus. Mas por que os nossos irmãos, permitam sempre falar desses irmãos, amém? Porque muitos já não estão entre nós, só usam da capa, da pele, né? Da pele. Só estão na pele, só estão usando a pele, já não estão no sangue nem no corpo de Cristo. Então, profeta Kelson, aqui há uma realidade muito profunda. Eles estão na igreja, com a igreja superdotadas, ensinando, matando animais, galinhas e outros animais, e a igreja está lá adorando. Então, será que hoje a nossa análise deverá continuar a ser, o apóstolo falou, além dos profetas, falou também dos mestres, mas eu queria colocar um outro assunto. Será que a nossa análise nos dias de hoje deve necessariamente continuar a ser nos profetas que estão ensinando mal, nos mestres que estão ensinando mal? E aonde é que fica a responsabilidade coletiva da igreja? Aonde é que ficam os membros que aplaudem a esses medjás, que não é o nosso que estão aqui em frente? Aonde é que ficam esses? Aonde é que fica a igreja? Aplaudindo toda a manifestação que é tida como do Espírito Santo, que é feita graças a recursos, como diz o profeta, não, o apóstolo também é profeta, o apóstolo Cornélio, há recursos de sangue que não é de sangue vermelho. Aonde é que está a igreja, a consciência do povo de Cristo? Porque o Evangelho genuíno liberta. A igreja é ensinada à luz do Evangelho, como muitos aprenderam na vida abundante, e ensinaram a ser críticos quando a prática já não é nossa. O que é que acontece com essa igreja hoje em dia? Que aplauda tudo.
que o profeta necessariamente consegue ficar no culto das novas 12 só em manifestações de poder. O que é que está? E também não é errado às vezes. Não é errado às vezes, mas nós temos 7 domingos ao mês, ele ficou 7 domingos ao mês das novas 12 de demonstração de poder. Todo mundo cai, mas o pecado na igreja é abundante. O cristão é aquele que não reconhece o seu pecado, aplauda todas as práticas do mestre. O ministério do mestre continua, do profeta continua, a igreja continua a crescer, mas a vida transformada dos membros continua a pecar. O pecado é mais pecado, o membro ofende como normal, ou seja, há um evangelho light, mas o profeta tem poder. Aonde é que fica a responsabilidade da igreja? Nós estamos aqui a falar do profeta, do mestre, e aonde é que fica a igreja? Que aplauda as causas e os ministérios que esses profetas estão a fazer. A responsabilidade da igreja fica fora das escrituras, né? Porque uma igreja voltada para Deus, voltada para as escrituras, não vai tolerar essas práticas. Tudo isso tem a ver com aquilo que serviu de base. Hoje, nossa maior preocupação não é manifestar a glória de Deus, é nós manifestarmos uma glória em nome de Deus. O problema está aí. Vamos falar isso. O problema não está em manifestarmos a glória de Deus hoje, mas em manifestar uma glória em nome de Deus. Ou seja, pode ser qualquer coisa. Sim. Só estamos a usar o nome de Deus. Sim. É isso. Então, o que acontece? O povo carece de manifestações. E o povo não tem o hábito, a prática de examinar as escrituras. O povo só quer resultados. Se eu faço sacerdócio levítico, se eu uso práticas com sangue, matando animal, o povo não quer saber, desde que eu traga a eles o resultado. Nesse caso, nós não devíamos culpabilizar o povo, porque em Oséias está dizendo tudo o que sucedeu ao povo, tudo o que aconteceu ao sacerdote vai suceder ao povo. Então nós precisamos chamar nossa atenção a esses sacerdotes, que muitos deles estão sem Deus, como Ofni e Finéias, que em bando se deitavam com as mulheres do templo. Nós íamos chamar a atenção a quem? A Eli, o pai deles, que cometeu algum erro e não lhes instruiu no caminho do Senhor. O pai fez isso. É que ao longo do tempo muitos se desviaram do caminho. E por se desviar do caminho, cada um tomou sua prática, seu estilo de vida. Então, há uma necessidade de voltarmos às Escrituras e considerar a providência de Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras em João capítulo 1, versículo 14, nós vemos que o verbo habitou entre nós. E essa palavra é eskeneu no grego, quer dizer que tabernaculou entre nós. Jesus é o tabernáculo, Jesus é o sacrifício, Jesus é o próprio sacerdote. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus. Então, há uma necessidade de nós, se por algum momento pararmos as manifestações e voltarmos a mostrar às pessoas que Jesus é o Evangelho, Jesus é a glória de Deus, Jesus é a manifestação do poder de Deus. Porque todo mundo hoje que vai à igreja vai com um problema, vai com uma preocupação. E o líder não vai aceitar perder seus membros para outra igreja porque não está conseguindo resolver o problema. Ele tem que criar artifício, ele tem que arranjar alguma coisa para dar ao povo para manter aí. Já não tem escritura, já não tem poder de Deus. Resultado, recorrer à bruxaria. E eu muitos estão fazendo. Mestre Levi, e sobre, já não tem texto, já não tem a palavra. Tivemos a falar agora um tema de uma vigília que bateu nos anos 2000. Não sai no texto, né? Já não tem texto. Não sai no texto. Não sai no texto. Não sai no... Não, há uns que estão a pregar sobre... Está a pregar sobre A, ele fala do C, do W e nunca chega no A. Deram 30 minutos, depois falam, epa, a organização deu pouco tempo. Não sai no texto. Mestre Levi, nós vivemos hoje, como estava a dizer o profeta,
numa era em que todos nós temos problemas de todo foro, onde a igreja é o hospital para todos os problemas financeiros. Quero promoção no serviço, quero tudo. E há um grupo de irmãos, líderes, pastores e mestres que ensinam aos seus membros que é nele que está a resposta dos problemas das suas ovelhas. Ou seja, para que eu seja promovido no trabalho, para que eu alcance algum resultado na vida, para que eu tenha sucesso no negócio, eu, profeta, que sou líder do fulano, tenho que fazer um sacrifício para trazer a bênção do meu membro. Isso acontece. De modo que esse líder ensina ao membro dele que no dia que ele abandonar essa cobertura, acabou o negócio dele. Então, como é que nós conseguimos descobrir, associado a esse exemplo que eu dei, como é que nós conseguimos perceber que nós estamos debaixo de um ensino, debaixo de uma cobertura que é falsa, que o nosso líder, que o nosso pai espiritual, que o nosso mentor, que o nosso pastor já está fora das escrituras faz tempo? Como é que nós conseguimos perceber isso? Amém, muito obrigado. Antes de ir para a resposta da pergunta agora feita, eu queria acrescentar na temática que o líder colocou, sangue. Exatamente. Perdoe-me, muitas das vezes vou usar a expressão líder. É uma questão de vivência. Eu concordo com o líder que é o tema que menos falamos e é o elemento mais importante do sacerdócio. Concordo muito com o líder. O elemento muito importante no sacerdócio é o sangue, é o elemento de pacto. E é aqui onde eu quero acrescentar que no sacerdócio, para que efeito é utilizado o sangue? A partir desta pergunta, vai clarear muitas pessoas e vai resolver muitos problemas de hoje. No sacerdócio levítico, que alguns podem chamar de Arão, o sangue tinha um efeito quando utilizado. Isto é, o efeito que se tinha do sangue matado dentro do tabernáculo não é exatamente o mesmo efeito quando fora do tabernáculo. Estava para saber isso? Abra só um pouco mais. Se tu tens um animal, um cabrito, se matares aquele cabrito na tua casa, não tem nenhum efeito aquele sangue. Porque não é utilizado para o pacto pelo qual nós queremos. Mas se pegares aqui, primeiro não tem nenhum efeito, porque primeiro a pessoa que matou não foi ordenado por Deus. Aqui o nosso livro falou da ordem. Primeiro, não foi ordenado por Deus. Segundo, não é um animal de Deus. Porque você precisa tirar dentre todos os teus animais, você precisa tirar o animal de Deus. Ou seja, nem tudo não é dele, nem tudo que é teu é de Deus. Que eu trabalho. Se tu tem 10 cabritos, os 10 cabritos não é de Deus. Só tem o primogênito, sem mácula. E deu um asa. Amém, amém. Então são estas descrições. Falta examinar o animal. Sim. Se ele estiver bem ou não. Ok? Então, exatamente. Se tu matas um animal na tua casa, então não tem nenhum efeito aquele sangue, nenhum segredo. Não sei se está para perceber, amados. Mas se tu trazeres ao tabernáculo, no sacerdócio levítico, o animal de Deus, atenção, de Deus, estou repetindo, de Deus, o sangue deste animal, se for de Deus, terá o efeito pelo qual foi sacrificado. É preciso trazer essa distinção. Por exemplo, no sacerdócio levítico, muitas das vezes
com um efeito, o sangue derramado, com um efeito de perdão. E Deus concedia. Se é na pessoa, se é na nação, se é na tribo, Deus concedia. Porque aquele animal tem as características estabelecidas por Deus. Ok? E Deus concedia. Ora, depois vamos para o sacerdote. Estou resumindo os tempos, não tínhamos muito por falar. Depois vamos então para a muita pergunta que insisto em fazer. Como é que até hoje ainda há derramamento de sangue dos animais? Não tem efeito nenhum. Sabe por quê, irmão? Porque este animal não é de Deus. Ou seja, muito do que nós temos estado a ver e a ouvir de certos homens de Deus, nada tem a ver com Deus. Não. O animal não é. Não é de Deus. É preciso que se compreenda isso no sacerdócio. Não é de Deus. E no Novo Testamento, Cristo, então, o animal de Deus, dado ao mundo para sacrifício. Sem mácula primogênita. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ora, qual era o efeito do sangue de Cristo derramado na cruz? Salvífico. O efeito do sangue de Cristo derramado na cruz é salvífico. E sobre este, mais nenhum sangue tem poder. Por isso é que a Bíblia diz ato consumado. É um ato consumado. Não se pode repetir. Não há mais um outro animal de Deus aqui para que se faça. Você consegue compreender como é que no sacerdócio os animais acabou? Não há mais animal no sacerdócio. Ou seja, o pastor mandou galinha, mandou cabrito, é ilusão dele, é bruxaria. Muito bem, eu estou preocupado ainda a esclarecer. O animal não é de Deus. As conclusões serão de quem está nos ouvindo. O importante é que o animal não é de Deus. Pastor não sabe. O animal não é. Se o animal não é de Deus, o pastor, o profeta, passou no mínimo numa escola teológica, no mínimo numa escola, num seminário, no demais, pelo menos tenha passado na vida abundante, né? Amém. Não conhecem a igreja aqui, né? Não conhecem. No mínimo tenha sentado em algum sítio para aprender. O que é que está a acontecer, pastor Gonçalo? A febre de tornar-nos conhecidos, de manifestar qualquer coisa em nome de Deus. O que é que está por trás disso? Fora a fama. Porque ser pastor, e é melhor que diga isso, ser pastor do ponto de vista fisiológico cansa. Liderar uma igreja cansa. O que é que está a levar os nossos irmãos a isso? Isso até cansa. Por que que nós não cansa? Eu falo aqui, eu falo com os líderes, cansa. Daqui a pouco, mais tarde, liguem só no líder São, no líder Levi, qualquer líder aqui, vão estar arrebentados. Eu não sei qual é a agenda deles, mas eu descobri que alguém aqui depois tem. Mas... E a pessoa aqui daqui ainda vai servir. Sim, vai. Tá aqui. Cansa. Talvez ninguém costuma dizer isso. Está aqui o reverendo Orton, que está mais tempo no ministério. Norton, cansa. O que está a levar nossos irmãos a essas práticas? O que está a levar nossas irmãs a cederem a essas práticas que muitos irmãos fazem? Sabe, eu tenho estado a ouvir que além
dos animais, literalmente falando, que é o sangue de Deus, muitos dos nossos irmãos estão a evoluir. Já que galinha é famoso demais, cabrito é famoso demais, eles estão a evoluir com sexo. Aonde eu preciso de provar uma virgem para alimentar a sangue, porque no sexo há contato. Ele é virgem, ou seja, ainda está pura. Então, já não estamos no sangue literal, agora estamos aí em práticas imorais dentro da igreja. Muitas das nossas irmãs virgens estão a ser tentadas e levadas por muitos dos nossos irmãos. Pastor Gonçalo, o que é que está acontecendo? Sim. Bem, eu evoluímos, né? Agradeço o que eu ainda falar, o que eu quis, eu sou mestre de pergunta. Amém, amém. Falar do animal de Deus. O animal de Deus é que estudaram, vão falar, mas Jesus foi sacrificado fora. Sim, o tabernáculo, né? Foi sacrificado aonde? Fora. Quando olhamos o sacrifício de Cristo Jesus, temos que ver nas duas perspectivas, a perspectiva espiritual e a perspectiva terrena. Amém? Ou seja, o sangue de Cristo não entrou no templo de Salomão, mas entrou no templo de Deus. Amém. Temos que entender isso. Logo, Jesus, quando ele é sacrificado, foi sacrificado no templo de Deus. Ele entra no templo de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer, purifica todos os elementos do templo de Deus. E depois faz a reconciliação. Está escrito em Hebreus. Você vai ver isso em Hebreus, que Jesus entra no templo de Deus e ele purifica. Logo, o mestre, o que estão a analisar, né, não está fora da Bíblia. Está dentro da Bíblia. Jesus ser sacrificado fora do templo de Salomão. Por que não poderia ser sacrificado dentro do templo de Salomão? Por uma coisa. Primeiro, ele não é sacerdote na ordem de Levi. Ele é sacerdote na ordem de Melquisedeque. Nunca chegou no santo do santo do templo de Arão, de Moisés, ou de Salomão. Nunca chegou no lugar santo. Jesus nunca entrou no lugar santo e nunca chegou no santo do santo do templo da terra. Mas quando ele morre, entra no santo dos santos dos céus. E nos dando assim o acesso ao Pai. O véu se rasga, já não há barreira, já não há limitação do relacionamento com Deus. Ele é a propiciação de todo aquele que quer o seu sangue. Amém? Agora, estamos a falar do sacrifício. Sim. O que está na base disso? De as pessoas ainda buscar outras formas de sacrifício. Precisamos entender que quando estamos a falar do fim do sacrifício material, não estamos a falar do fim do sacrifício. Devemos entender uma coisa. Existe o sacrifício material que era feito, que o último sacrifício material aceite em Cristo, mas não deixou de existir sacrifício dentro do sacerdócio de Cristo Jesus. Exemplos. Por exemplo, Pedro ensina, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 5. Nós somos edificados casa santa, sacerdócio real, para apresentar, oferecer sacrifício espiritual, agradável a Deus por Jesus Cristo. Pastor, permita mesmo fazer um comentário e perguntar aqui. Aqui, quando sacrifícios espirituais é agradável a Deus, muitos dos nossos irmãos aproveitam, obrigado, mestre. Muitos dos nossos irmãos aproveitam exatamente aqui de práticas espirituais, sacrifícios espirituais para invocarem outros elementos, outras entidades. Posso continuar? Não, é mesmo para provocar e continuar a responder. Outras entidades, de modo que eles complicam o que é simples do Evangelho. Ensinam tudo o que está fora do Evangelho, para que essa parte de práticas de sacrifícios espirituais consigam justificar, por exemplo, ir banhar na praia madrugada, consagrar, comprar um monte de sorteio.
Continua. No ensino de sacrifício, vamos entender que já não existe tipo. Tem corpo agora. Significa que já não tem um elemento com o qual faço sacrifício para me chegar a quem? A Deus, o elemento material. Outra coisa, não podemos sair da Bíblia, ou seja, não podemos tirar o texto fora do seu contexto. Temos o contexto do escrito, médio e amplo. Quando estamos a estudar a Bíblia Sagrada, você não pode trazer significado no texto, além daquilo que a Bíblia explica. Então, o que é sacrifício espiritual? Sacrifício que agrada a Deus. Romanos 12 explica que a apresentação do corpo a Deus de forma viva, agradável, que é o nosso culto racional, é um dos primeiros sacrifícios espirituais. Segundo, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 15 a 16. A Bíblia diz que o louvor é um sacrifício espiritual. Louvor. E a Bíblia também diz que a beneficência é um sacrifício espiritual. Terceira coisa é que a participação na vida dos homens de Deus é um sacrifício espiritual. Sacrifício esse que agrada a Deus. Na versão da comunicação, a palavra comunicação é dom, ou seja, oferta aos homens de Deus. Eu falo participação. Estamos a perceber? Isto agrada a Deus. Há sacrifício no sacerdócio, segundo Jesus Cristo, mas são sacrifícios espirituais e acabamos aqui de explicar. Outros vão explicar o que vai haver agora. Por que muita gente, não sei se estamos a entender, essa explanação que a gente está aqui a fazer, acredito que estamos a tirar muitas dúvidas, muita pergunta que há na cabeça das pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Que há na cabeça das pessoas. Então, precisamos perceber aqui. Para entendermos uma verdade bíblica, não podemos sair da própria Bíblia. Não podemos ir na cultura, na ideologia, na física. Não explica a Bíblia. A Bíblia se explica ela mesma. A Bíblia quer dizer aquilo que ela diz. Significa, se há um conceito bíblico, há uma argumentação bíblica daquele conceito. Por outra, por que vou já me perguntar, não é? Por que estamos evoluindo? Bem, quando vamos ver essa parte de até se envolver com pessoas, é uma prática fora. Muito obrigado. É uma prática fora do Evangelho. Muitíssimo fora do Evangelho. Segundo o que eu pude acompanhar nos testemunhos de bruxaria, de alguns ex-bruxos que estavam lá, dizem que mulher portada. Quer dizer, quanto mais você se envolve, mais os espíritos, mais entidades te possuem. E mais manifestações você vai apresentar. Só que tem uma coisa: a igreja não foi chamada para viver de manifestações. Isso é algo que a igreja tem que perceber. Nem até cristão foi chamado para viver de manifestações. Cristão foi chamado para viver de participação. Participar na santidade, participar na justiça, participar na obra, porque nós somos cooperadores da obra de Deus. Quando ele começa a participação vem do entendimento correto das Sagradas Escrituras, da responsabilidade que Deus te concedeu. Ali você começa a participar. Você começa a participar no evangelismo quando você entende a razão de existir o evangelismo. Você começa a participar como eu posso dizer? Nos serviços de Deus, quando você tem a compreensão. Sem compreensão, não há uma participação clara daquilo que é o serviço de Deus ou a responsabilidade de Deus te conceder. Então, a Bíblia ensina: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não tem como, doutor Mário, nós fugimos dessa regra bíblica, que o meu povo perece porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Se tem pessoas que ainda vão e aceitam pastores que fazem isso,
na verdade eu não tenho como acusá-los se não falta de conhecimento. E para os líderes que fazem isso, já não tem Bíblia, já não tem poder, não é isso? Não recorre à bruxaria, senta e aprenda. Porque o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus é o Evangelho. Se nós quisermos manifestar o poder de Deus, é pelo Evangelho, é no Evangelho que se manifesta o poder de Deus. Muito obrigado. Agora, profeta Angelino. Obrigado. Profeta Angelino, o Evangelho, a Bíblia explica assim só. O profeta Angelino trouxe aqui para além de ser concluído pelo mestre David, introduziu a abordagem do sangue. E eu volto a trazer a problemática do sexo, dos rituais que muitas vezes têm estado a ser feitos, idas aos mares, às madrugadas, às voltas. Irmãos, tudo que eu estou a trazer aqui como exemplo são testemunhos de homens de Deus, ou que morreram nessa prática, ou que abandonaram essa prática e conseguiram voltar ao celeiro do Pai. Amém? Amém. Voltas à igreja às noites, ou seja, tudo aquilo que ocorre e é feito pelos manos do outro lado, das trevas, todo tipo de sacrifício que o quimbandeiro, o curandeiro costuma pedir às pessoas, os nossos manos estão a fazer. Convocar o espírito dos mares, os banhos esquisitos, o sexo com as virgens da igreja, com mulheres casadas na igreja. De repente o profeta fulano caiu. Pastor, nós estamos aqui, profeta, estamos aqui a falar de todas as causas. Aonde é que nós podemos começar para corrigir? E antes do profeta começar, eu já queria fazer aqui uma organização da sala. Daqui a pouco nós vamos permitir perguntas, mas as respostas só serão dadas depois do nosso intervalo. Portanto, o irmão e a irmã aqui presente, toma nota, escreva a sua pergunta, vai apresentar, depois vai... Sobe o livro, escreva a sua pergunta, vai apresentar, mas o escrito depois vai fazer chegar ao líder aqui, para que nós tenhamos acesso, para que no regresso ao intervalo, antes do próximo painel, possam ser respondidas. Amém? Vou repetir, depois da intervenção final dos nossos líderes. Amada igreja, os irmãos que tenham pergunta a fazer, vão tomar nota, vão escrever mesmo a pergunta com o nome e a pergunta, vão efetuar a pergunta, e o bilhete onde escrever a pergunta deverá entregar ao líder que está aqui em pé, para que chegue na organização. No regresso ao intervalo, antes de qualquer outra intervenção no próximo painel, serão respondidas as questões. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, profeta. Bem, muito obrigado. Temos esse microfone. Eu estou aqui com uma Bíblia, mas ela é digital. Eu vou pegar mesmo essa Bíblia melhor. Eu vou dizer aos meus irmãos. Essa é uma Bíblia sagrada e aqui tem tudo. Essas práticas, ou seja, muitas práticas sobre a questão que me apresentou, sobre a questão da virgindade. É mesmo o próprio Deus que disse que os sacerdotes só podem manter com mulheres virgens. Então, aqui na Bíblia, quando uma pessoa não é bem instruída, ele vai aplicar tudo fora do contexto, vai criar pretexto e vai ter muitos problemas. Vou ser telegráfico. Então, é preciso o jovem que pega esta Bíblia tenha juízo com a Bíblia. Essa Bíblia pode te mostrar pontos que você vai achar que está certo, mas está a se perder. Essa é uma pistola nas suas mãos. Você pode matar a pessoa com a Bíblia. E nem vale a pena também falar Jesus. Hoje em dia, Jesus é pronunciado até para os mágicos. Muitos até para esconder as outras práticas. Começa a falar de Jesus de manhã, termina até de noite, Jesus, Jesus.
É preciso compreender, antes de Jesus ser Jesus, primeiro era o Logos. Primeiro ele era a palavra. Então, as pessoas, muitos não foram ensinados, não foram treinados, não foram capacitados. E outros foram ensinados pelos maus ensinadores. Então, quem acalhou bem, dá graças a Deus. E quem acalhou mal, está a aprender, pode recuar. Vai recuar como sempre recua. Não, no caso, tem que recuar, conforme nós estamos aqui, um encontro desse, para quem está a ouvir, está sentindo mesmo aí no coração, ele já pode pensar, não, eu tenho que recuar. O caminho que eu estou a traçar é um caminho negativo. Só 2 pontos, só para acrescentar mais 2 pontos. Uns são sim. Ok. Uns nós precisamos compreender que são mesmo mulheres. Não é porque entendem, porque fizeram sacerdócio, não, são mesmo mulheres. É verdade. Então, quando eles se tornam pastores no meio de muitas moças, porque hoje em dia as moças também provocam muito, e então vamos ter os problemas, porque muitas das vezes associou tudo com sacerdócio. Mas ele já é uma prática que a pessoa já tinha mesmo até antes de ser pastor. Quanto à criatividade, o homem é muito criativo. Que quando não tem problema, ele cria problema. Nós vamos ver aqui o próprio Adão, grande criativo. Quando ele cometeu, ele próprio entendeu o sacerdócio natural, foi já buscar folha e se cobriu. Quem lhe ensinou que a folha... Então nós vamos ver sempre no nosso meio muitas criatividades. Mas aqui veio a chamada, com Cristo é preciso morrer. Com Cristo é preciso renunciar a muita coisa. E muitas das vezes a gente se mete que renunciou, mas depois de uns anos não renunciou nada. Mas é preciso ainda insistir na renúncia. Conforme disse o pastor Noto aqui, muitos dos líderes não têm quem está acima dele. Essa coisa de autonomia própria, de liderança própria, que só eu e o Espírito Santo eles entendemos, isso é que está estragando muita gente. Ele é general. Esses generais, os médias, assim, eu estou lá nesse título de média, né? É preciso na vida ter sempre um sogro, como vamos dar exemplo, vamos falar só sogro, né? Um Jetro, que pode te dar conselho. É preciso ter um pastor que te dá conselho. Outras coisas nas práticas, porque nós também não podemos condenar todas as práticas. Não, nós temos um painel. Então é isso que eu estou a dizer. Eu como vim propriamente para estar. Não, não podemos Não, Apóstolo Cornélio, vai já falar, tem uma pergunta específica também para si. Nós temos um painel que vamos falar sobre práticas espirituais. Será que o que andamos a ver aqui nos púlpitos é mesmo do Pai? É mesmo dele? Será que são as coisas de Deus? Vamos lá ver. Mas antes de fazer a pergunta ao apóstolo Cornélio, o nosso profeta também queria fazer um comentário em relação à pergunta que nós fizemos ao profeta Angelino. Pode seguir a comentário. Uma das características do sacerdote, primeiro ele deveria ser filho de Arão, e outra coisa, ele precisava ser instruído, ser preparado. Aqui está a grande questão. A maior parte de nós que estamos aqui, exceto o mestre Eli, que já nos encontramos a nos ensinar também, aprendemos. E esse aprendizado precisa ser contínuo. Mais do que aprender para exercer o ofício, nós precisamos aprender para fortalecer o caráter. Porque se nós aprendemos para exercer o ofício e não fortalecermos o caráter, nós vamos cometer muitos erros. Razão. Ofni e Finéias foram treinados para exercer o ofício, mas esqueceram-se de aperfeiçoar o caráter.
Eu não nego que existem ovelhas bonitas na igreja. E às vezes você precisa fazer uma intercessão constante após o correr. Porque você vê que a ovelha está mais boa do que a tua esposa. Se você não tiver cuidado, o que, que você vai fazer? Em nome da fé e das escrituras, vamos fazer um ato profético. Aqui é algo que nós precisamos entender, segundo a abordagem dos nossos irmãos e dos mestres aqui presentes. O sacerdócio era único, não dava a natureza sacerdotal a toda tribo, mesmo quando se oferecia. Explica aqui a linguagem para simplificar, aqui está se referir ao Levítico, né? Sim, o sacerdócio levítico. Estava numa conferência, assim. O sacerdócio de Levi não dava a natureza sacerdotal a todo o povo. E nem todos os descendentes de Levi podiam ser sacerdotes. Mas o sacerdócio de Cristo Jesus não trouxe a nós apenas o perdão e a reconciliação. Trouxe também a natureza sacerdotal. Por isso é que nós em Cristo Jesus, sendo sacerdotes, visto que nascemos do Espírito, os nossos sacrifícios são espirituais. Eles não são espirituais porque são imateriais. Eles são espirituais por causa da natureza que tem. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por termos nascido do Espírito, o nosso sacrifício é espiritual. E dentro desse sacrifício espiritual nós temos o louvor, nós temos a ajuda para com o próximo, aleluia, e nós temos a nossa apresentação, ou seja, o nosso modo de vida representa a quem nós fomos ofertados ou apresentados, a quem nós fomos aceitos. Agora uma coisa que nós precisamos entender, e nós precisamos entender mesmo isso, são três grandes coisas que operam no nosso tempo: o espírito do engano, a imoralidade e o materialismo. Quando Pedro fala que virão falsos mestres, ele é claro a dizer que farão de vós negócio e introduzirão a vocês doutrinas estranhas. E nós precisamos, vamos só transportar aqui um pouco. Quando falamos de Balaão, o que é que Balaão ensinou? Ensino moralidade. O que é que Balaão ensinou? Moralidade. É imoralidade. E nós precisamos entender que todo pastor que está desviado do Evangelho, a prática é imoralidade. A prática da imoralidade é uma manifestação correta de que a pessoa está errada da vontade de Deus. Explica melhor isso. Nunca vamos confundir cair em pecado e viver em pecado. E quero dizer, o profeta disse aqui uma coisa: no sacerdócio o importante não era simplesmente o sangue, o corpo também. Porque toda oferta carrega consigo uma virtude, carrega consigo uma representação e carrega consigo um impacto. Aquilo que você oferta revela a virtude que vai operar, o impacto que vai afetar e o domínio que terá na tua vida. Quando se ofertava um cordeiro sem mácula, santo de um ano, a representação era o seguinte: que ele está sendo morto no teu lugar. A vida dele é tua e a tua morte é dele. Ao matarem aquele animal, não estão a matar o animal, estão a matar você. Alguém está comigo nesse lugar? Alguém está comigo nesse lugar? Aquilo que era uma representação como sombra, na verdade tinha um impacto e uma virtude na pessoa. Assim como a oferta pelo pecado, a virtude era de santificação, ao matar o animal não estavam a matar apenas a pessoa, estavam a matar o pecado que corrompe a pessoa. Alguém está comigo nesse lugar? Amém. Alguém está comigo nesse lugar? Então, quando nós vimos a apresentação do sacrifício de Cristo Jesus, que tem um valor para nós vimos que existe uma virtude nessa morte. Foi morto o velho homem, nos foi dado um novo homem, foi morto o pecado, né? Foi nos dado a santificação, a nova natureza em Cristo. Agora, o que nós queremos entender? É que este conselho de dormir com mulher, e nós como igreja, né? Nós podemos falar aqui dos falsos, vou falar também dos verdadeiros. Nós precisamos reconhecer que a igreja como reserva moral e a instituição de Deus para o bem do povo na terra falhou e falhou muito.
falhou e falhou muito nos homens de Deus. Nós temos famílias distorcidas por causa de ensinos distorcidos. Estamos aqui juntos? Estamos aqui juntos? Em que se deitar com uma ovelha já foi ensinado que vai abrir o ventre dele. Não aprofunda muito. Não, deixa eu aprofundar. Tem o próximo painel. Esta prática que já foi feita em nome de Cristo Jesus foram de mestres distantes da verdade. E eu vou dizer o seguinte: quem não tem o Evangelho como bússola para a sua orientação, o norte para o seu destino, sempre vai recorrer em caminhos não bons. Agora, nós temos a leitura certa e temos a leitura invertida. O que nós sabemos é que tudo que Deus fala, tudo que Deus fala ou tudo que Deus falou, tem a sua... o que é que eu vou dizer? Tem a sua própria... estou aqui a procurar um termo próprio, né? Sim, tem o seu próprio sentido e a sua própria operação, né? Do ponto de vista científico, e todo mundo muito bem sabe, com quem nós convivemos acaba acarretando consigo, né? Pelo processo de socialização, nós acabamos assimilando algumas virtudes desta pessoa. Quando se recomenda que as pessoas, que todo mundo ouve, né, tem que se envolver com aquela, ou se envolver com aquele, ou se envolver com aquele, do ponto de vista da ciência, é muito bem visível que quanto muito mais você se envolve com alguém, você acaba tendo traços do comportamento dessa pessoa. Então, o que foi passado, um dos maus ensinos, e eu já vi isso, eu já fui para a República Democrática do Congo, há dias eu estive na Lunda, e eu quero trazer esta realidade. Um dos testes de fidelidade à paternidade é ver a nudez do pai ou da filha. É teste de fidelidade à paternidade, é uma cultura. Eu, assim, o apóstolo Cornélio, ei, meu Deus, já falei apóstolo Cornélio, só não vou citar o nome da pessoa. Chamo uma pessoa, vem, e eu vou testar a tua fidelidade a mim como pai. Porque quando Abraão mandou jurar de Meleque, lhe mandou pegar na coxa. Apóstolo. E na coxa, quando lhe mandou pegar, era para conhecer a parte da nudez. É assim que se ensinou e é assim que muita gente caiu. Isso é uma leitura invertida das Sagradas Escrituras, né? E como princípio que nós temos das Sagradas Escrituras, isso é um erro, é uma prática que até nos dias atuais, muitos dos que são nossos irmãos em Cristo Jesus, jogam conosco Bíblia, andam conosco, conquistam as nossas filhas, conquistam as nossas irmãs, dormem com eles e lhe mandam no queixar e dizem que a graça de Deus como opera na minha vida, também vai operar em ti. É isso que tem acontecido. Para você casar, é verdade isso que eu estou falando. É verdade isso que eu estou falando. E isso é uma prática contínua. Então isso já não tem nada a ver com o sacerdócio. Isso não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Isso tem a ver com a perversão. Você não recebe nada do homem de Deus pelo pecado. Pelo pecado Deus não tem nada a dar aos homens. Deus não tem nada a dar do pecado para o pecado. Olha, igreja, nós queremos fazer a primeira conferência. Antes que o mestre Tito e o evangelista São Sofrano aqui fiquem assim muito sérios comigo, eu vou tentar administrar o tempo, amém? Mas está tão bom. Quem está a ser edificado, glorifica a Deus, por favor. É tempo para os falsos tomarem nota que os verdadeiros existem. Aleluia! Estão a fazer também. Aleluia! Amém? Amém! É tempo para que eles saibam que os verdadeiros existem e também estão a fazer da honra e glória de Deus. Tudo para Ele, tudo dele. E vamos, olha, eu vou começar assim com o pastor Luciano e o profeta. Nós temos daqui a pouco mais um painel, como já começou a ficar aquele, o profeta Angelino,
após o Cordeiro já começaram acho que provoquei com aquela pergunta, já começaram a introduzir-se para o próximo painel. Nós não vamos avançar para aquelas questões, mas eu queria fazer uma última pergunta ao mestre Levi. Depois dessa pergunta, eu ia permitir aos nossos conferencistas para que apresentem dúvidas. Nós vamos permitir 5 perguntas agora. Vão apenas apresentar as perguntas, nós não respondidas. Nós vamos responder no início do próximo painel. Amém? Então, mestre Levi. Então, está no próximo painel? Pronto, depois a organização vai acertar. Na verdade, eu queria dar essa pergunta à pessoa que não estaria no próximo painel. Depois vamos acertar no off. Vamos acertar no off. Pronto, então, nesse momento, para encerrar. Desculpa, eu queria dar uma contribuição. Não, essa pergunta vai encerrar consigo. Depois pode fazer link à contribuição. Porque mesmo a conferência é para aprender. Amém? Alguém que já queria ir embora? Não. Então, para evitar aquelas práticas citadas aqui, está cheio do Espírito para transbordar na vida. Amém? Então, mestre David, eu queria fazer o comentário apresentado pelo profeta e pelo apóstolo, pudesse comentar também em relação ao Oséias 4:6. Mas eu queria que falasse também do Oséias 4:6 a esse povo, porque nem sempre, como estava a dizer o profeta Angelino, nós seremos bons mestres. Muitos entre nós, infelizmente, talvez pelo ensino desde a escolinha, eu falo muito com o apóstolo da necessidade das escolinhas nas igrejas. A escola dominical é fundamental. Então, muitos entre nós não passaram por aí. Então, de repente, começa a crescer na vida, vê no Facebook um profeta, um líder, um mestre, um pastor e começa a seguir. E esse irmão chega nesse profeta, começa a dar o seu testemunho, uma vontade no coração e apresenta ao apóstolo, ao profeta, perdão, e o profeta ou o pastor brinca, faz uma lavagem cerebral a esse irmão. A minha análise, eu queria ouvir um comentário do mestre Davi para encerrar esse painel sobre como é que as pessoas, membros e ovelhas que estão nesse arraial, que estão nesse tabernáculo, nesta igreja, podem se despertar, que mecanismos devem usar para conseguir se despertar e o que precisa abandonar estas comunidades para se juntar a igrejas mais próximas da Bíblia. Como é que nós conseguimos despertar aqui? Porque alguns profetas são sutis, são muito finos, educados. De longe você não consegue perceber que eles fazem práticas indecorosas, porque são assim finos, limpos, não são, ia citar uma recomendação, né? Moralmente corretos. São moralmente corretos, têm um bom carro, aparentemente bom casamento, roupa engomada, estão sempre organizados, os melhores amigos. De longe você não percebe que ele tem aquelas práticas, mas quando você vai a fundo, falamos no ontem, o que ele mostra no Facebook, na internet é a melhor imagem. Mas quando você vai a fundo, é misericórdia. Como é que essa igreja, a ovelha aqui, por exemplo, conseguirá perceber que o meu pai, que o meu pastor já está desviado e eu preciso sair desta igreja? Como é que nós conseguimos sair de Oséias 4:6 para João 8:32? Para um conhecimento, uma verdade que seja capaz de nos libertar. Como é que essa igreja consegue sair? Amém. Antes de Oséias 4:6, primeiro tinha o Deuteronômio 6. E aqui começa o nosso erro. Amém? Oséias 4:6 é o lamento de Deus ao seu povo sobre um deixar do princípio que ele estabeleceu em Deuteronômio. E é de nação. Ok? E o que é isso? Deus entrega a responsabilidade do ensino nos pais. Sim. Não é responsabilidade do pastor. Nunca. É dos pais. Isso é Deuteronômio. Ok? E por isso, enquanto o Deuteronômio não voltar à casa de cada família aqui presente. Não, irmão, isso não é para aplaudir, é para refletir. Essa parte aqui. Volta só a falar, mestre. Enquanto Deuteronômio não voltar. Não é sinônimo de reflexão. Não, é para tomar em nota mesmo. Amém.
eu dizia que enquanto Deuteronômio não voltar à casa de cada um de nós aqui presente, Oséias será o fato das nossas casas. Isso é tão simples e rápido, ok? É que os pais deixaram uma grande responsabilidade dada por Deus. E o ensino aqui não é na vertente de conhecimento, é de educação. Deus sempre trouxe o ensino na vertente de educar, por isso é que começa de criança. De mais velho que conhecimento, de criança é que vai ser educação. Exatamente, muito obrigado. Deuteronômio 6. Está falando de... Exatamente. Então, isso é educação e é coisa de Deus. E se tu quiseres passar conhecimento, é para os adultos. Se tu quiseres passar educação, é na infância, é na criança. Eu não sei exatamente o que é que nós queremos. Conhecimento ou educação? Os problemas que se levantou aqui é da educação, não é de falta de conhecimento. Quando o apóstolo Cornélio diz que inverteram, significa que tenham um conhecimento, que lhes deu capacidade de inverter. Aquele que inverte tem exatamente um determinado conhecimento e consegue inverter para que persuadir os que o ouvem, porque este nem educação tem. Sabe o problema dos que ouvem? Os que ouvem o sacerdote não são educados e nem têm conhecimento. Aí é uma bizarra. Por isso, pedimos a todos nós aqui presentes, voltemos às nossas casas com Deuteronômio. E eu tenho certeza que os nossos filhos, as nossas irmãs, os nossos irmãos estarão livres deste perigo que vivemos hoje aqui a nível de sacerdotes ou sacerdócio. Agora, eu queria introduzir mais um outro termo no sacerdócio. Eu já introduzi o termo o animal de Deus. Agora vou introduzir no sacerdócio o termo servir. Escutem bem, amados. Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, é exatamente Ele. Ele não preparou Pedro para ser pastor. Analise bem as Escrituras. Ele não preparou André para ser apóstolo. Analisa bem as Escrituras. Ele não preparou Tiago para ser evangelista. Ele preparou todos os seus discípulos para servir. Quem não foi preparado para servir, dando-lhe um dom, você destruiu essa pessoa. Vou dar um exemplo prático. Um exemplo muito prático. Servir é isto que está faltando. Muitos dos sacerdotes hoje não foram preparados para servir. Escute, perdoa, esse é meu lado. Pode levantar. Só para clarear. Se eu não fui preparado para servir, quando me darem um fungo, não vou conseguir servir. Porque eu só sei comer o fungo, não sei servir o fungo. Ele sabia que os seus seguidores ou os seus discípulos
citava aqui Mateus não, o Evangelho de São João 13, onde apóstolo Pedro recusa-se de ser servido. Recusa-se. Porque ele entendia, não, se você é mestre, eu é que tenho que te servir. Esse é o entendimento se que você ele é tem. mestre, você é que deve servir. Isso é ensino de Jesus. Isso é de Cristo. E todo sacerdote de Cristo está preparado para servir. É assim no sacerdócio de Cristo. O que acontece? Quem é mestre? Em Cristo, este foi-lhe dado as condições de servir. Só serve quem tem condições de dar. Quem não tem, não dá. E quando tu recebes um dom ministerial, é para você servir. E é o que está a acontecer aqui hoje. Muitos dos nossos sacerdotes ou ministros está a faltar algo. Não foram preparados para servir. E assim que o dom caiu sobre eles, estão a fazer tudo na soberba. Por isso, apelo-vos. Antes do dom, aprenda a servir. Pai do Senhor, A paz do Senhor. como foi para ti participando nessa atividade? Bem, foi muito bom. Na verdade também não foi fácil, porque estávamos aí no meio dos nossos mestres, como o pastor Nolton, o mestre Levi. Então não foi fácil, mas como também temos estado sempre a servir a Deus, aquilo que aprendemos mesmo com eles e aquilo que nós também temos estado a aprender através da meditação da palavra, deu para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa que possa edificar o corpo de Cristo. Não foi fácil, mas foi muito bom. Sim, sim. Quanto à atividade, conseguiu suprir as tuas expectativas? Realmente sim, eu gostei bastante a forma como... Porque a ideia de um evento desse são os bifes, são os choques. Mas, graças a Deus, tivemos uma linha muito pedagógica em que conseguimos trazer aquilo que é o conhecimento de cada um sobre o tema e debater sobre o tema de forma aberta e encontrar os denominadores comuns da visão. E conseguimos perceber que existe uma visão unânime entre os servos de Deus a respeito do sacerdócio e as práticas espirituais. Então eu acho que isso é muito bom, a intervenção e a colaboração do povo, isso serviu de um exemplo. Não é fácil, parabenizo aqui a organização que teve essa iniciativa, tudo que fizeram. Fica aqui um exemplo, fica aqui um legado que Cacoaco está preparado e tem servos de Deus que estão para contribuir para o corpo de Cristo. Graças a Deus, estamos bastante alegres e satisfeitos com o que está a acontecer aqui. E não temos motivo de queixa nem reclamações. Para quem não veio na primeira edição, que palavras tens para deixar? Eu acho que se a primeira aconteceu desse jeito, acredito que a segunda ainda a expectativa será maior e o impacto também. Então convidamos essas pessoas a se unir, porque a princípio, se calhar, muitos estavam a pensar que será um confronto, onde vão discutir, depois vão faltar-se respeito, mas não é nada disso que estamos a ver aqui. Com certeza estava além, porque trata-se de outros irmãos na fé, com dons ministeriais, e o Espírito Santo é voluntário em usar qualquer um de nós, e indagamos-nos como vai usar o outro em relação a mim. E fiquei surpreendido na positiva, porque estava além do que eu pensava. Muito obrigado. Quanto à organização, de 0 a 10, que nota tens dado para a organização? Olha, eu, como é a primeira atividade, só quero incentivar. O demais em particular já pontualizamos. Eu dou positiva, que é a primeira atividade. O começo é sempre difícil, não é